Olá, meus poderosos! Segue aí mais um novo vídeo para vocês do período da República Liberal. Faz tantos anos que eu não falo sobre esse conteúdo que até me esqueci, então é bom a gente lembrar um pouco do que a gente já viu até agora. Bem, já vimos o governo Dutra, o primeiro governo desse período, que é importantíssimo, que vai estabelecer uma nova Constituição. Lembre que a Constituição anterior a essa é a Constituição Polaca, do Estado Novo, ditadura, aquela coisa toda. E aí vem uma Constituição de caráter liberal, obviamente baseada nos Estados Unidos, nenhuma novidade nisso, e depois do governo Dutra e esse alinhamento diplomático com os Estados Unidos, rompimento com a União Soviética, vem o governo de Vargas, que vai manter as políticas externas intactas, mas vai trazer consigo um desenvolvimento de uma política muito mais nacionalista, diferente de Dutra. Isso vai se apresentar muito bem no campo do setor da energia, afinal de contas, foi no governo de Vargas que foi criada a Petrobras. É bom lembrar que Pai Vargas não termina o mandato, comete suicídio, e depois que ele comete suicídio, conforme a Constituição, o vice assume até terminar o mandato, vem uma nova eleição, a UDN fica hashtag sentido, porque ela não consegue colocar ninguém no poder, vem o mais sedutor de todos os presidentes nesse momento, que é quem? O Mineirinho, Bolsa Nova, que é JK, que vem com uma propaganda muito louca, só que ele faz um bando de coisa ao mesmo tempo, principalmente no setor da energia, transporte e indústria, só que ele negligencia setores sociais, culturais e da saúde. Por isso que no final do mandato de JK, a gente vai ter a entrega da nova capital, não foi concluído tudo. É bom ressaltar que eu fiz uma live com o professor de geografia, tá aqui no meu canal também, se vocês quiserem futucar, futuquem, assistem, é uma boa, né, para quem quer estudar para processos seletivos. Lá a gente aborda aspectos historiográficos importantes. Ele entrega capital incompleta, várias tretas sociais, econômicas, né, e políticas, afinal de contas, no final do mandato dele vem uma série de denúncias que vai proporcionar a ascensão do primeiro, aleluia, do primeiro candidato lançado pela UDN que vai conseguir atingir a presidência. Você vê que nós dois temos alguns aspectos em comum, né? Tirando o olhar 43 que ele tem, ó, que eu não tenho, mas o óculos quadrado nós, nós dois temos. E aí a gente vai tratar nesse vídeo o amplo, né, imenso, gigantesco governo de Jânio Quadros, e logo a seguir eu falo também do período que já comporta essa fase de transição do governo de Jânio Quadros para o governo de João Goulart, que é o período do parlamentarismo na República Liberal. Beleza? Então, espero que vocês gostem, prestem atenção, são conteúdos bacanas e segue lendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. É o jingle do Jânio Quadros. Vamos lá. Muito bem. Antes de falar da pessoa mais visionária deste país na presidência, que é Jânio Quadros, é bom a gente lembrar como é que esse sujeito enigmático, carismático, ascendeu à presidência. Vamos lembrar da eleição dos anos 60. É bom ressaltar que JK foi essencial para o processo de industrialização e urbanização do país. Evidentemente que esse processo iniciou com a Era Vargas, não vamos negar, mas é com JK que há a industrialização para mais regiões do país. Isso fica muito nítido com a construção de uma nova capital em uma região historicamente negligenciada, historicamente longe dos processos de industrialização que fortemente foram focados na região sudeste. Evidentemente que esse processo é desigual, mas isso vai fomentar a interiorização da industrialização no país, importantíssimo. Só que JK vai abrir o mercado interno brasileiro para o capital estrangeiro. Para atender o plano econômico dele, ele vai optar fazer uma parceria entre capital nacional e o capital estrangeiro.
Obviamente que o orçamento dele não deu de acordo com o que foi planejado, ele teve que gastar mais dinheiro do que havia planejado, não tinha cash no banco, ele vai pegar no FMI. E isso vai aumentar a dívida externa do país ao ponto de delegar para o futuro presidente, depois dele, uma crise econômica com a inflação lá em cima. E isso vai repercutir muito através da elite nacionalista que estava muito insatisfeita com a abertura do mercado interno para o capital estrangeiro. Esse é o sentimento que vai repercutir nas eleições dos anos 60. É bom ressaltar que, além da crise financeira devido a altos índices de inflação, JK sofreu várias denúncias de corrupção e desvio de verba das suas imensas obras de infraestrutura, assim como as obras relacionadas à construção de Brasília. E essas denúncias se comprovaram verdadeiras, e isso no final do mandato do JK foi muito ruim, porque vai desgastar a imagem do presidente ao ponto dele não conseguir eleger alguém do seu partido, que era o general Lott. Lembre-se do Lott, lembra dele? Ele fez o golpe legalizado em cima do golpe da UDN. Muito louco. A história do Brasil é golpe atrás de golpe. E isso vai levar ao enfraquecimento dos representantes do PSD, que é do partido de JK, e do PTB. PTB, lembre-se, é o partido de Vargas. E isso abre, pela primeira vez na história política do país, nesse momento, abre brecha para que a UDN se fortaleça. Lembre-se, isso aí eu venho falando para vocês desde o governo Dutra. A UDN é um partido conservador liberal que tem um discurso anticomunista muito forte, que tem uma ligação muito próxima com os Estados Unidos e anseio por mudanças e destruição do legado getulista na política brasileira. Até porque depois da era Vargas, os 3 primeiros presidentes da República Liberal, todos eles tinham ligações com partidos criados por Vargas. O presidente era do PSD e o vice PTB. Então, são 2 partidos que Vargas fez parte da criação. Então, o DN não conseguia quebrar esse legado de Vargas. Mesmo morto, o bicho estava lá, de uma forma ou outra, sendo representado pelos políticos dos seus partidos. Então, esse momento de enfraquecimento, tanto do PSD quanto do PTB, foi a grande oportunidade da UDN de eleger, enfim, uma figura para quebrar esse ciclo de derrotas. Aí, quem é que eles vão escolher? Essa coisa linda, sedutora, do bigodinho preto, que é Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros é um outsider, né? No estilo de onde você vem, de onde você vai, quem é você. Ele formou-se politicamente no estado de São Paulo. E aí ele consegue ascender a governador no estado de São Paulo. E ele conseguiu esse feito através de uma postura conservadora e crítica do legado político de Getúlio Vargas. Ele era muito crítico. E isso vai ser visto pela UDN, principalmente por Carlos Lacerda, como o cara que representa os princípios defendidos pela UDN, porque a UDN é conservadora, contra Getúlio e prega uma política de austeridade que visa romper com um sistema de corrupção que assolava o país. E aí, o que eles fazem? Pô, vamos nomear Jânio Quadros como nosso candidato à presidência. E ele, como eu falei, não possuía vínculos de dependência partidária. Assim que ele foi convidado, ele aceitou a missão de concorrer à presidência sob a bandeira da UDN. É a primeira vez na história política da UDN que se conseguiu um candidato político que conseguia agarinhar votos tanto da classe alta, pelo discurso de austeridade, anticorrupção, controle dos gastos públicos, quanto da classe média, com o discurso de moralização da administração política, que visa dar continuidade ao crescimento econômico e, ao mesmo tempo, combater a inflação. Ele tinha uma facilidade de oratória que vai agregar um discurso populista que vai ser importante para que ele obtenha
votos, tanto da classe alta quanto da classe média. Só que o melhor dele não é esse olhar 43. Não é, não. É a vassoura. Gente, sério, o melhor jingle dessa época é o jingle de Jânio Quadros. Não tem nenhum jingle que varre. Porque, como ele faz uso de um discurso populista, de fácil compreensão a todas as formas de classe social, ele vai fazendo analogias interessantíssimas que vai ser apropriado e vai virar seu jingle. Então ele diz em seus discursos, nos seus comícios, que vai varrer a corrupção do país. Que o tostão que ele tem no bolso é o tostão do suor do trabalho dele, que ele não precisa roubar de ninguém. Essa analogia de varrer a corrupção vai ser levada ao pé da letra. Tanto é que o símbolo dele é uma vassoura. Ele levava a vassoura para os seus comícios. Tinha galera que ia para o comício dele assistir, levava a vassoura, levantava, velho. Genial. Gente, sério. Isso é um poema. Isso aí é uma declaração de amor patriota, nacionalista e moralista. Fala sério. Como é que esse homem não ganha? Claro que ganha. E aí o que, que vai acontecer? A história, ela é muito maravilhosa, porque todo mundo acha que já está pré-determinado, mas tudo é possível. Começou na população a surgir um discurso de fazer uma dobradinha Janjan. Essa época é uma das melhores épocas de estudar a política do país, porque agora é tudo manjado em uma coligação. Nessa época era muito mais emocionante. O que é a chapa Janjan? Jan de Jânio, Jan de Jango, que era o apelido de João Goulart. Na política brasileira na época, se elegia, se votava tanto para presidente quanto para vice, de forma separada. Era maravilhoso, era muito mais emocionante. Então o povo começou a pedir para a presidência Jânio Quadros, com esse discurso anti-corrupção, moralista, de controle de inflação, e João Goulart com o discurso trabalhista, porque a massa de trabalhadores está vindo em vários protestos, de várias greves, e querem reivindicações do setor trabalhista. E João Goulart vem do PTB, Partido Trabalhista do Brasil. Então, o discurso trabalhista de Jango, mas o discurso de anticorrupção de Jânio, casou dentro do pensamento da população brasileira, que eles falam assim, por que a gente não vota e faz uma chapa, Janjan? E eles fizeram. Havia maiores possibilidades de combinações distintas e até ambíguas como essa de Jânio com Jango, mas era muito mais emocionante. As eleições dos anos 60 foram as que mais tiveram porcentagem de participação da população brasileira na época. As porcentagens de voto que eles receberam, tanto para a presidência quanto para a vice-presidência, foram os maiores registrados no período. E não sei se vocês sabem, Jânio Quadros foi o primeiro presidente a ocupar o Palácio da Alvorada, porque tadinho do JK, ele ficou entre o Capetinho e até terminar a construção da Alvorada, ele ficava pelo engano. Efetivamente, ocupando o Palácio da Alvorada, foi Jânio Quadros. Isso é o retrato das decisões políticas e dos anseios políticos da população na época. Imagine como é que estava a elite conservadora, que via em João Goulart um herdeiro do getulismo. Afinal de contas, ele é do Partido de Vargas. E ele, lembre-se, na aula sobre o governo de Getúlio Vargas, ele era o ministro do Trabalho e aumentou em 100% de salário mínimo. Suave? Vamos seguir. Muito bem. Aí quando você pensa, pô, vou ter um cara visionário, cara trabalhador, entendeu? Ele vai fazer mudança nesse país. Vai tomar todas as medidas importantes para endireitar política, moralmente e economicamente esse país. Primeira coisa que ele fez, ele vai proibir o uso de biquíni, ele vai medir, gente, vai ter fiscal de biquíni, de maiô na praia. Ele vai determinar o tamanho dos biquínis dos maiô da mulher. Isso aí é uma das medidas moralistas dele. Aí para você ver, pô, só uma, né? Aí ele vai e mete outra. Em dias de semana, ele vai proibir brigas de galo e de corrida de cavalo. Dia de semana, não. Dia de semana é dia de trabalho. Vamos moralizar isso aí. Ele quer moralizar todo mundo. Aí, para finalizar, assim, com chave de ouro, ele vai,
obviamente, proibir o uso de lança-perfume no carnaval. E aí você fala, pô, só começou, calma. Dá uma oportunidade para esse homem. Ele é um conservador, tem um discurso moralista. Dê tempo para o homem. Só um mês. Você está desejando mal ao governo dele. Pare de ser pessimista. Vamos pensar positivamente. Vamos aguardar as próximas medidas. No setor da economia, o que ele vai fazer? Resolver o problema da inflação. O que é inflação? É o que está acontecendo no dia de hoje. Por exemplo, você ir para o mercado, você vai comprar o arroz de cada dia, vai de manhã, tá no valor de 8 contos. Bacana, suave, vou lá e compro. Não tenho dinheiro, não recebi, massa. Vou aguardar meu salário cair na minha conta para ir lá. No dia que o salário cai, aí tu vai lá, pá, no mercado de novo, o arroz, 20 conto. É o que, irmão? Não, pera aí, deixa eu ver as outras coisas. Açúcar, 15 conto. É o óleo, 8 conto. Jesus, quem vocês estão matando é o povo brasileiro. O que é inflação? É o aumento exacerbado das mercadorias no mercado. Não mercado tipo Tatico, né? Super Sei, mercado como um todo. O aumento indiscriminado dos valores dos produtos de forma descontrolada. É por isso que a gasosa tá lá em cima. Para quem tem carro, tá difícil. Não é meu caso. Mas eu pago passagem. Mas eu não tô saindo de casa. Mas enfim. É quando tudo, não é só um produto, não é só quando tem uma praga que atinge o setor da produção de soja e vai atingir todos os produtos oriundos da soja. Não é isso. A inflação atinge todos os preços de todas as mercadorias que estão disponíveis no mercado. E aí o governo tem que resolver. Como é que Jânio Quadros vai resolver? Através de uma política econômica de austeridade. O que isso quer dizer? Tradução, reduzir os gastos públicos. Só que reduzir os gastos públicos para Jânio Quadros é impor uma série de medidas impopulares, que vai levar, com o passar do tempo, a desvalorização da moeda nacional frente ao dólar. Lembre-se que o dólar é a balança do mercado internacional, e vai retirar os subsídios ao petróleo e ao trigo. Em vez de diminuir os valores das mercadorias no mercado, vai aumentar. Aí raciocina aqui comigo. Como é que uma família de trabalhador, de classe trabalhadora, vai ter dinheiro suficiente para pagar passagem, para pagar o pão de cada dia, consumir o básico da subsistência e ainda ter um poder aquisitivo? Não vai ter. O que define o poder aquisitivo de uma pessoa? Eu já expliquei isso, mas é bom retomar. É a possibilidade dele consumir além das despesas mensais. Mas nesse momento, no Brasil, a maioria da população brasileira não tem poder aquisitivo de consumir, de gastar dinheiro além do que é preciso para se ter uma vida digna. E aí, o que o povo fez? Se as medidas conservadoras no setor dos costumes, o pessoal já ficou assim, o que esse homem está fazendo aí? O pessoal vai falar assim, cara, não está dando. Lembre-se que ele ganhou voto não só da classe alta, que tem poder aquisitivo, mas da classe média, que essa flutuação, essa inflação faz mal a eles. E olha só, a classe popular também é a mais prejudicada. Afinal de contas, a flutuação do preço, o salário mínimo está lá, baixíssimo, aquém da realidade inflacionária do país. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar as críticas populares, e isso vai fazer com que ele tenta refazer sua política econômica com características mais desenvolvimentistas, tradução, mais nacionalista. Assim como Dutra fez, de uma forma conservadora, mas ele fez, assim como o JK fez, com a participação do capital estrangeiro, assim como Vargas fez. Nesse momento, Jânio Quadros percebe que deu ruim, a política dele trouxe insatisfação de uma ala da sociedade que votou nele, e ele vai tentar remodelar. Só que não tem tempo para isso, né? Tadinho, ele renunciou. Aí, quando você pensa que tudo já está complicado, difícil para Jânio Quadros, aí vem a política externa dele.
Mano, Deus me defenda. Politicamente falando, a gente tem que colocar o Brasil dentro de um contexto maior, que é a Guerra Fria. Nesse momento, nos anos 60, tá uma profusão de movimentos de descolonização no continente africano, no continente asiático. Essas regiões, historicamente, secularmente, foram divididas, ocupadas por países imperialistas que extraíram as riquezas dessa região e adquiriram capital suficiente para crescer. Tradução: suas riquezas foram roubadas por outros países no processo de colonização, escravidão e neocolonização. Então, esse é o sentimento. Guerra Fria, descolonização na África e na Ásia. E ocorreu uma conferência em Bandung, que vai reunir alguns países recém-independentes do continente africano e alguns países recém-independentes do continente asiático. E vão propor estabelecer uma política de relação sul com sul. Tradução: não queremos ser dependentes econômicos das potências capitalistas que nos colonizaram e nem das potências socialistas que podem monopolizar nossa liberdade política e econômica. Nós queremos a liberdade de negociar e de formar politicamente nossos países sem intervenção direta, principalmente das duas grandes potências da época, Estados Unidos e da União Soviética. É nesse bolo de acontecimentos geopolíticos que Jânio Quadros teve um insight cabuloso. Eu vou fazer a política externa brasileira independente. O que isso significa? Pela primeira vez, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, um governo brasileiro abre uma terceira via de possibilidade de diplomacia ou de política externa. Desde Dutra, o Brasil tinha alinhado diretamente com os Estados Unidos e rompido com a União Soviética em 47, de forma oficial. Jânio Quadros, ele vai propor uma terceira via, que não seja uma relação definida pela exclusividade de alinhamento diplomático com os Estados Unidos e nem com a União Soviética. Ele quer uma abertura econômica política com ambos os lados, se possível. O que eu quero saber é se isso vai trazer benefício para o meu país. Se vai trazer, vamos fazer. Vai fazer parceria com países recém-dependentes no continente africano, vai levar o seu vice a uma viagem internacional para a Ásia, para tentar garinhar parceiros econômicos importantes na região. Isso tudo porque os princípios de uma política externa independente visa o quê? Além de ampliar o mercado externo de parceiros políticos e econômicos, é propor a diplomacia, a paz, pela coexistência pacífica, de respeito à autonomia política e autodeterminação dos povos, principalmente aquelas regiões recém-libertas da condição de colônia. As pessoas esquecem isso. As pessoas só lembram do quê? Que ele condecorou Che Guevara. Mas ele fez várias transformações a nível de política externa, a capacidade geopolítica do Brasil. Mas o ambiente da Guerra Fria, nos anos 60, não era tão favorável assim. E aí, os Estados Unidos queriam que o Brasil fosse a favor da interferência norte-americana na ilha. E Jânio Quadros vai falar assim, não, a gente tem que respeitar a plena emancipação dessas regiões, a gente tem que respeitar o que o povo cubano escolheu para si. Então ele começou a ter um discurso que outros governos não tinham, até porque eles não queriam entrar em atritos diretos com os Estados Unidos, e os Estados Unidos começaram a olhar de gay para o UDN. Lembre-se que a UDN e Estados Unidos têm uma relação de amor. É isso que vocês colocaram na presidência? Sério? Fechar com chave de ouro a política externa independente de Jânio Quadros, ele vai convidar Che Guevara a ir para Brasília. Sim, meus irmãos e irmãs, Che Guevara foi no Palácio da Alvorada. Gente, sério, vai receber uma medalha. Você não tem ideia de quanto que isso foi tão contraditório visto pela UDN. Por quê? A UDN é um partido anticomunista. E o que Che Guevara representa? Uma revolução nacionalista. Que a Revolução Cubana começou nacionalista.
Cuba se torna socialista por razões geopolíticas. O embargo dos Estados Unidos impede relações políticas e econômicas de outros países, parceiros da ilha e parceiros dos Estados Unidos, estabelecer aliança com Cuba, porque os Estados Unidos literalmente queria destruir esse novo governo que estava ascendendo. E aí, como resposta, quem vem em auxílio a Cuba? União Soviética, com navio cheio de armas, cheio de alimento. Paulatinamente, uma revolução que nasceu nacionalista, ela vai criando corpo e se desenvolvendo um Estado socialista devido a essa parceria com a União Soviética. Mas dentro do bloco socialista, não sei se vocês sabem, Cuba é um dos países mais pobres. Foi demais para a UDN. Foi demais ver um candidato unideísta, apesar de não ser de origem da UDN, ele foi meio que, chega aqui, deixa eu fazer a sua candidatura, alavancar, foi o que eles fizeram com o Jânio Quadros, ele era de um partido nanico. Evento enigmático de Jânio Quadros, que vai fazer com que o maior porta-voz da UDN se torne o maior rival do governo. Quando começa a praticar de fato a política e percebe que o que ele faz é contraditório à pauta da UDN, aí os conservadores políticos começam a se enfurecer. E lembre-se, a base do governo de Jânio Quadros é a UDN. Se ele não tem apoio da UDN, ele não tem base para governar. Ele perde o Congresso. Está aí o início do fim de Jânio Quadros. Muito bem. Internamente, depois desse evento maravilhoso, Jânio Quadros vai perder o apoio do Congresso, porque a UDN, a base do seu governo, vai deixar de apoiá-lo. E Carlos Lacerda, que além de ser político, era jornalista, vai descer a lenha. Se ele fez o que fez com Getúlio Vargas, ele não vai fazer com Jânio Quadros? Por favor, começou a descer a lenha, falar que o bicho é um doido, a pessoa não sabe governar e começou a desqualificá-lo. Não é à toa que as charges da época monta Jânio Quadros como uma figura meio enlouquecida. Diante dessa situação, sem apoio nenhum, nem dos seus ministérios, nem nada, Jânio Quadros está sozinho. Um presidente sozinho governa? Não. Quando ele perde essa confiança, ele perde toda a base necessária para ele fazer as mudanças que ele queria fazer. Então, a única solução que ele viu foi renunciar. Dia 25 de agosto de 1961, ele renuncia. Esse bilhetinho aí, escrito com letra de médico, é o bilhete da renúncia. Muitos historiadores tentam entender por que ele fez isso. Alguns deles entram em consenso de um autogolpe. Gente, já não basta uma cultura do golpe. Um golpe atrás do outro, uma tentativa de golpe atrás do outro, aí vem o autogolpe. Mano, Brasil não é para principiante, fala sério. Dentro da cabecinha dele, ele achava que tinha um apoio populacional. Não tem apoio dos políticos, mas a população tem, porque eu tenho o maior índice de voto dessa época. Então, a população acredita em mim. Então, eu vou fazer um autogolpe e eu duvido que a população vai querer que eu saia do Palácio da Alvorada. Quando foi decretado que o presidente renunciou, rolou festa, mais festa do que o fim da pandemia. O pessoal, pá, meu Deus, socorro! Foi um inútil até agora, só fez coisas aleatórias. E essa foto é uma foto de época, muito histórica também, que representa o governo de Jânio Quadros, que é essa coisa ambígua, muito facilmente caricata, afinal de contas, é muito fácil a gente rir de Jânio Quadros, mas entendê-lo em sua completude, nos poucos meses que ele ficou na presidência, é importante para a gente entender o que tem por vir, porque constitucionalmente falando, assim que ele renuncia, o vice-presidente assumiria o cargo. Só que o vice-presidente não estava no Brasil. Conforme preceitos da política externa independente, ele estava na China, tentando fazer um alinhamento político econômico, estabelecer relações com a China comunista. Isso mesmo, no auge do contexto da Guerra Fria, isso mesmo. Como o vice estava ausente no Brasil,
Quem vai assumir de forma provisória a presidência é o presidente da Câmara da época, que é o Mazzilli. Vocês têm que lembrar que não tem Zap, não tem internet. É complicado chegar na China e falar assim, o presidente renunciou e você vai ser o novo presidente do Brasil, senhor Jango. Até Jango pegar o avião e vir para cá, demorou um pouquinho. Nesse meio tempo, a cúpula militar e a elite política conservadora do Brasil não queria aceitar a posse de João Goulart, porque João Goulart representa o retorno de quem? De quem? Exatamente. Pai Vargas, pô. Ele é do PTB, Partido de Vargas. O ato da renúncia de Jânio Quadros é tipo a renúncia da UDN. Quando a UDN, enfim, consegue um cargo na presidência, o cara renuncia, pô. Não dá certo. Aí quando vem o vice é do PTB. Aí eles começam a falar assim, se João Goulart assume, a gente vai fazer um golpe. Olha a história do golpe, não é nova. Por outro lado, vai começar a surgir uma campanha em defesa da legalidade, encabeçada pelo, então, governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Galera, a gente tem que ir conforme a Constituição. O que a Constituição diz em caso de morte, doença, impeachment, renúncia do presidente? O vice assume. Só isso, cara. Respeita a Constituição, deixa de ser doido. Isso é golpe. O que vocês querem é golpe, o que vocês querem é antidemocrático. Mesmo com a campanha da legalidade, não foi fácil convencer a ala política conservadora e militar do país. Eles estavam irredutíveis, eles até chamam Jango de o inimigo da ordem capitalista, justamente por ele ter um histórico ligado ao getulismo. Gente, para, pensa. Galera, por favor, eu já deixei claro nas videoaulas relacionadas ao governo Vargas. Galera, em nenhum momento Getúlio Vargas foi comunista. Em nenhum momento o PTB é um partido comunista. Em nenhum momento João Goulart é comunista. Ele, enquanto um cara ligado ao setor sindical, assim como Getúlio Vargas, ele vai traçar uma série de modificações trabalhistas. Não é à toa que, quanto ministro, ele efetuou o crescimento do salário mínimo em 100% para atender a demanda dessa classe trabalhadora. Isso não faz comunista. Você fala qualquer coisa que é contrário ao que vem sendo defendido pelos Estados Unidos, você é comunista. É uma ideia muito difundida no contexto da Guerra Fria. Foi necessário atingir um meio termo entre quem defendia a legalidade, quem estava certo, conforme a Constituição. Estou seguindo a Constituição. Você pode odiar o presidente. Se você não está satisfeito, faça oposição. Isso é democracia. Mas como o diálogo estava meio difícil, o que é a solução intermediária? Ou, como eles chamaram, a solução de compromisso? É desenvolver um sistema republicano de parlamentarismo. O que seria isso? Seria o seguinte, João Goulart seria presidente, mas parte dos seus direitos, seus poderes constitucionais de governar, seria passado, transferido para o primeiro-ministro. É a mesma coisa que se fosse uma monarquia parlamentar. Só que aqui é um regime republicano, não temos rei, não temos imperador, é um presidente. É a primeira vez na história do Brasil que a gente vai ter uma experimentação do sistema parlamentarista dentro da República. Porque a gente já teve um sistema parlamentarista no período imperial, que deu ruim, na verdade, deu nada, né? Não valia de nada. É por isso que chamava parlamento às avessas. Na prática, o parlamentarismo não foi totalmente respeitado, tanto por João Goulart, tanto pelos primeiros ministros que ocuparam o cargo, como, por exemplo, Tancredo Neves, isso mesmo, o avô do Aécio Neves, o Brochado da Rocha, enfim, e o Hermes Lima. Cada um deles, presidente, primeiro-ministro, Congresso, violavam regras de conduta, de divisão das funções dentro de um sistema parlamentarista. O que estava acordado? Estaria previsto para o final do mandato de João Goulart, e aí em 65 haveria um plebiscito
Atenção, povo brasileiro, o que é plebiscito? Há uma diferença crucial entre referendo e plebiscito. Vamos entender aqui para vocês não errarem nenhum tipo de prova. Plebiscito é quando o governo faz uma consulta popular para ver se o povo quer uma transformação no regime político constitucional do país. Por exemplo, povo brasileiro, vocês querem que a Constituição do Brasil estabeleça, a partir de agora, o sistema republicano parlamentarista ou volte ao sistema republicano presidencialista? Agora, o que seria o referendo? O referendo é quando já existe uma lei e o governo deseja alterar essa lei. Por exemplo, alterar a maioridade penal, que constitucionalmente hoje é 18, abaixá-la para 16. Então a lei já existe, o governo quer alterar, mas ele quer saber a opinião do povo. Aí ele faz um referendo. Plebiscito, não existe a lei. Referendo, já existe a lei. A solução encontrada é o seguinte: em 65, a população ia decidir se ia continuar ou não dentro do sistema parlamentar. O movimento legalista, liderado por Brizola, e depois com o retorno de Jango, vai fortemente às ruas reivindicar o retorno do presidencialismo. Eles vão à rua solicitar apoio da população para antecipar o plebiscito, para que a população decida já se quer parlamentarismo, se quer presidencialismo. Claro, evidentemente, eles vão usar como argumento que o parlamentarismo usado nesse momento é anticonstitucional, porque, conforme a Constituição, deveria ter a passagem do poder para Jango, eles só não passaram por uma razão política. E aí eles vão usar isso a seu favor. Obviamente, eles vão conseguir apoio dos setores progressistas, não só político, mas social e até militar. Lembre-se que as Forças Armadas, elas não são homogêneas. A gente tem setores conservadores, sim, mas a gente tem setores nacionalistas, progressistas e até militares que se dizem de esquerda, então a gente tem que levar em pauta toda essa diversidade. Então, setores progressistas da sociedade brasileira vão levantar a bandeira de que o povo tem que decidir para ontem se quer o parlamentarismo ou o presidencialismo. Então, o voto do plebiscito que ia para 65 foi antecipado para 63. Nesse plebiscito, mais de 80% da população votou não, porque a pergunta era: você quer manter o parlamentarismo, sim ou não? 85% votou e não. O que isso significa? Significa dizer que encerra, até o momento, a única experiência republicana do sistema parlamentarista no país. Significa que, enfim, em 63, João Goulart vai começar seu governo. Porque até então, todas as medidas que ele queria fazer, o Congresso travava. Os primeiros ministros suspendiam. São medidas que iam de contramão à maioria do Congresso, porque a maioria do Congresso era composta pela oposição a João Goulart. Leve isso em consideração para entender de Jango a partir de agora. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. Aprofundem os conteúdos abordados na videoaula. Qualquer pergunta, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga aí que eu escuto aqui 1 hora e respondo assim que possível, tá bom? É isso. Até os próximos vídeos. Tchau!